Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa 96ª reunião da Comissão de Pós-Graduação. Vamos dar início aqui à ordem do dia. O item 1.1, é gestão da pós-graduação em geral. O primeiro é a proposta de edital do PAI, o FEA RB 052/2022, que tem os critérios de classificação dos alunos inscritos para a etapa do estágio supervisionado em docência, do PAI. Então, ele foi aprovado no CCPAI no dia 27/9. Você pode abrir para a gente, Thiago? Então, ele coloca as regras em relação à classificação e também a questão de critérios de priorização. E aí tem todas as informações. Eu não sei se teve alguma mudança em relação ao ano passado, Thiago? Professora Silvia, o professor Ricardo, que é o coordenador, né, da CCPA, ele não pôde participar, mas ele mandou uma mensagem só para avisar assim, que não teve alterações nos critérios, né, que já foram aprovados nos editais anteriores. A única alteração foi uma solicitação, uma exigência da própria comissão do PAI, de São Paulo, né, para que eles inserissem aqui um prazo para recurso, tá? Então, essa previsão aqui é algo novo no edital, essa interposição de recurso, que é no dia 21/11, que é após o resultado, né, após a divulgação da classificação dos inscritos, né, antes não tinha esse prazo, tá? Então, só isso que teve de alteração, professor. Tá bom. Obrigada. Algum comentário, pessoal? Podemos voltar? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, podemos passar para a próxima, então. É o item 2, que é o requerimento de auxílio financeiro feito... Aqui eu acho que a gente pode passar em bloco, né? Tudo Isso, bem, professor. Thiago? Isso, era essa a sugestão mesmo, professor. Então, eu vou ler aqui do meu computador, está mais fácil. O requerimento de auxílio financeiro, 1, 2, 3, 4, 5 requerimentos. O primeiro da aluna Lucelma, que é de doutorado, com verba do PROAP, da CPG. São 4 diárias. E o próximo é a Paula Lopes de Oliveira Maia, doutorada do PPGAL, com verba PROAP também. É 1 diária e a inscrição no evento. Desculpa, da Lucelma tem a passagem aérea também e 4 diárias. Daí tem o próximo, que é do aluno Darcy Ramos da Silva Neto, doutorado no PPGE, com verba do PROAP, passagem aérea, inscrição no evento e 3 diárias. E o próximo aluno é o Alessandro Pereira Alves, referente à aquisição de passagem aérea, inscrição em evento e 2 diárias no 8º Congresso da UNB de Contabilidade e Governança. E o último é o Victor Daniel Vasconcelos, da PPGCC, que são inscrições e diárias. Na verdade, se eu não me engano, são 3 eventos. O 12º Congresso de Controladoria e Finanças, o 25º do CEMEAD e o 16º do AMPOINT, desculpa. Então, todos esses foram aprovados de referendo para dar agilidade no processo, principalmente no caso de compra de passagem aérea, porque os preços sobem muito rapidamente. E aí, algum comentário? Podemos passar para a votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ok. Então, podemos passar para o próximo item. Bom, aí o item 1.2, que é de gestão, esse é do PPGAL.
O primeiro é o recredenciamento da disciplina RAD 5061, Laboratório de Gestão de Operações, Estudos, Práticas e Tendência, do professor Alexandre Salgado. O parecer foi favorável, emitido pela professora doutora Gessiane. Foi aprovado pela CCP, no dia 6/10. E aqui tem o documento do recredenciamento da disciplina e do docente responsável. Algum comentário? Bom, então a gente pode caminhar para a votação, né? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, vamos para o próximo, que é o item 1.2, o segundo, agora que é o requerimento de prorrogação de prazo do aluno João Lucas Hanna Frade, orientado pela professora doutora Janaína, e foi aprovado na CCP. Você quer abrir esse documento? Aí está a prorrogação de 120 dias. Se eu não me engano, na última reunião passou a questão da mudança de orientador, né? Janaína, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Tá, né? Esse Sim. micro tá com problema. Então, é só para dar continuidade àquele processo das transferências das orientações do professor Jorge. Aí o João Lucas vai precisar fazer ajustes no projeto dele para se alinhar à nova orientadora, que sou eu. Então, por isso que nós pedimos a extensão do prazo, né? Não é daqueles casos de Covid, ele já tinha pedido pela Covid. Essa é do regulamento normal mesmo. Então, essa aqui é a justificativa, né? A licença médica do orientador por muito tempo, ele ficou sem orientação, e agora que foi feita a transferência, ele precisa desse prazo para ajustar o projeto, para qualificar. É isso. Beleza. Obrigada, Janaína, pelo esclarecimento. Ele está no começo? Só para eu entender o histórico. O prazo dele seria para qualificar agora no começo do ano, em março, mais ou menos. Então, está se pedindo, acho que 4 meses, né? 120 dias a mais, para ele fazer o ajuste do projeto. Ele já fez todas as disciplinas, já está com todos os créditos cumpridos. Mais algum comentário? Tá. Então, a gente pode passar para a votação, né? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ok? Então, a gente vai para o item 3. Essa é uma outra situação, que é um requerimento do aluno Flávio Pinheiro Martins. Ele fez a tese em inglês, a dissertação, na verdade. E ele teve algum problema quando ele enviou para a revista, e a revista entendeu que o artigo não era original, porque já estava no Teses USP. Então, ele fez uma solicitação de retenção da publicação, foi feito um parecer. O professor Luciano quer comentar? Na verdade, ele é do PPGAL. Não, pode falar. Não, sim, é que eu acho que o professor Luciano que fez o parecer, não foi? Bom, ok. Assim, eu acho que nada de anormal, né? Foi isso. Ele teve algum problema na hora de submeter. Engraçado isso, né? Porque a gente não tem, acho que não tem esse tipo de problema na economia. Mas é que a gente escreve em português, né? Normalmente. Não, mas a gente também nunca teve problema, Luciano. Isso aí foi um preciosismo da editora, porque em nenhum lugar tese é considerada publicação. Isso é uma publicação cinza. Agora, a editora não abre mão, diz que está depositado lá, então quebrou. Mas não quebra, todo mundo deposita nas suas línguas originais as teses, as dissertações no formato completo, né? Então, para evitar esse problema, muitos professores agora estão pedindo para suspender
a versão a original gente e não teve deixar problema ainda. para evitar esse problema, mas a revista, no meu entender, é que foi exigente demais. Mas ele tentou, conversando com a orientadora dele, a professora Luciana, eles tentaram argumentar com a revista e ela não abriu mão disso. Então, ele está com essa pendência na publicação. E é uma revista com um elevado JCR, né? Então, eles estão com muito receio de perder isso. Por isso que a CCP foi favorável. Né? Então é isso. Tá bom. Mais algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu entendi. O que ele está pedindo? Ele quer que não seja Alex, disponibilizado online? Alex, desculpa, o comecinho da frase sua cortou. Não sei se cortou para todo mundo, mas cortou para mim. Tá. Eu não entendi o que ele está pedindo. Ele está pedindo para que não seja disponibilizado online, é isso? Tem uma regra que permite, no momento do depósito, ele poderia justificar ter feito essa solicitação. Aí o Thiago me corrige aí se eu estiver falando alguma coisa errada. E aí ele teria 24 meses para deixar isso retido. Então, isso é comum, por exemplo, quando você tem alguma questão de inovação e etc. Janaína, Mas você ele quer... vai deixar. Só para complementar. Não, Alex, ele vai deixar a versão resumida, que ele já anexou aí, para não ficar nada, né? Tem a versão resumida, que é uma página, e essa página ela fica aí disponível durante 2 anos, depois pode renovar por mais 2 anos se quiser, e aí depois desse período acaba ficando a versão integral. É uma suspensão, né? Mas a versão integral, quando for publicado, ela vai estar com a data da defesa. Isso. Enfim, não sei lá, eu acho Mas isso eu estranho. no começo, nenhuma revista até hoje disse que uma tese tira a originalidade do trabalho, né? Isso é comum ter as teses publicadas. Eu acho muito estranho isso. Foi estranho, sim. Se quiserem, depois eu até falo o nome da revista. Vocês evitarem ou já se prepararem para ela, né? Eu vou seguir a recomendação do parecer. Tá. Mais algum comentário? Não lembro se eu acho. Bom, então, acho que a gente pode ir para a votação agora. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ok. Bom, então vamos para o próximo. O item 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7, a gente não tem nenhuma demanda. Aí no item 1.8, itens para aprovação em bloco, são as comissões julgadoras aprovadas em CCP. Então, a primeira é a banca da professora Perla, o aluno Diego de Freitas Espinosa, já foi aprovado pela CCP e a referendo pela CPG. E a sugestão da comissão do aluno Luiz Alberto Fresati Negreiros, que é do professor Alexandre Salgado Júnior. Também foi aprovado pela CCP. Podemos aprovar em bloco? Aprovar o referendo, né? O referendamento. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Vamos para o próximo item agora. Agora é o item 1.9. Aqui é referente às atas de defesa, todas elas também foram homologadas ad referendo pelo CPG, para dar agilidade no processo. Então, a primeira do João Fernando Ross. E todas elas foram aprovadas por unanimidade. É isso mesmo, Thiago? Só me confirma que eu tenho 99%. Correto, professor, é isso mesmo. Né? Então, do João Fernando Rossi, do Alexandre Alberto Luca, do Leonardo Quirino Amaral, do Rafael Antônio Moutinho, da Georgia Mendes, da Renata Stort Pereira e da Ana Carolina de Arruda. Todos eles com aprovação unânime. Podemos aprovar o referendo em bloco? Então, os favoráveis ficam como estão e os contrários se manifestam. Pronto. Então, agora a gente pode ir para o item 1.10.
que também é aprovação de prorrogação de prazo, que também já foram aprovadas ad referendo. O primeiro é da Fernanda Cristina Valente. Todos esses são do Covid, a prorrogação do Covid. E o orientador é o Márcio Colette Lauini. Depois, do aluno Frederico Eugênio Fernandes, da professora Simone Galina, e o terceiro, que é do Isaac Géser de Oliveira, da professora Janaína. Algum comentário? Nós vamos para a votação. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Bom, então agora para a ata, o item 2, 2.1, expediente, a ata da última reunião. Podemos aprovar? Você quer abrir, Ana? Nunca revi essa mensagem. Vamos fazer a coisa do jeito certo. Professor, eu também não. Só para esclarecer. Ó, só para esclarecer, tem umas marcações aqui, por exemplo, aqui é o item da gravação que falta no YouTube, que falta a STI passar no chamado que tem, e eu, como não tenho esse link, eu não consegui colocar os horários dos itens na ata, tá? Mas então tá tudo marcado em amarelo aqui, depois eu coloco o time de cada item, isso, então é só essa observação, tá, professor? Isso. Podemos aprovar? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Bom, vamos lá, então. E agora a gente chega no item 2.2, comunicados da presidência. O primeiro é sobre a virtualização do PAI. Então, teve uma consulta se o registro de frequência online dos alunos se iniciará no primeiro semestre do ano que vem. E sobre a possibilidade dos estagiários poderem ministrar a aula na presença do supervisor. Você está com ele aberto aí? Bom, aí, a parte do registro de frequência, essa aqui é a resposta, né? Não será implementado, só para ter certeza, eu estava com essa dúvida agora, porque eu tinha lido esse e-mail. E a questão do aluno, do pai também ministrando aula, também tem uma questão jurídica por detrás, e também ainda não tem ainda permissão. É isso, Thiago? Tem alguma novidade além disso? É isso mesmo, professora. A gente até, na consulta que foi feita pela CCPAI, a gente comentou, né, aquilo que na reunião que foi feita com a pró-reitoria no campus, né, foi citado pelo professor Márcio e pelo professor Niels, que essa questão estaria sendo discutida, né, sobre eles poderem ministrar aula na presença do supervisor, como era feito antigamente. Por isso a gente fez a consulta, até acho que a professora Janaína que tinha, né, pedido para a gente consultá-los, ver se já tinha uma resposta disso, da frequência dessa questão, mas a resposta foi essa mesmo, né, que já foi muito discutido, e daí por conta de uma questão jurídica, eles falaram que não, que tem esse impedimento, né, foi a resposta que nós tivemos, tá? Professora Janaína, pode falar. Essa resposta é de quem? Quem é Hugo? Qual é o cargo dele? Ele é o secretário da comissão do PAI, professor. Ele é secretário da pró-reitoria, e o pró-reitor diz que pode, e ele diz que não pode. Eu queria uma resposta do pró-reitor, né? Eu acho que isso aí não responde nada. Não é porque já foi discutido no passado que não pode ser discutido de novo. E se o próprio pró-reitor utiliza essa estratégia didática, que é uma forma de formação, né, um modo de formação também, eu também gostaria de poder usar. Eu gostaria de contestar essa resposta dele. Talvez o canal direto com o pró-reitor, via
reuniões, né, que são feitas em São Paulo. A gente vai ter reunião agora dia 30. A gente faz um caminho formal e recebe uma resposta padrão. Isso aí é extremamente cansativo e não resolve nossos problemas, né? É estranho. O chefe dele diz que pode, ele diz que não pode, a gente obedece ele, não o chefe. Né? Estranho. Eu posso colocar isso na próxima reunião. Vai ser, na verdade, não é dia 30 agora, não. É dia 30 do 11. Eu gostaria, sim, por favor, Silvia. Mas, enfim, é uma questão, talvez para o primeiro semestre ele não consiga mais, né? Primeiro semestre de 2023. Talvez Ele escreveu 2013, na verdade, aqui na mensagem, né? Mas acho que ele digitou errado mesmo. Ele pegou um e-mail antigo, uma resposta que ele já deu 10 anos atrás, né? Porque é engraçado isso, né? Ocorrem abusos, aí a gente suspende. Ao invés da gente coibir e monitorar ou educar, né? Então, não achei essa resposta satisfatória, não, para dizer complicado. É uma situação que o aluno perde, né? Porque claro. Porque na prática as coisas acabam acontecendo, né? Se o próprio pró-reitor usa. Essa questão que o pró-reitor usa, eu não sabia. Bom, então, se puder rever isso, eu agradeço. Preciso colocar isso na minha agenda do dia 30 do 11 para falar com ele sobre isso. Obrigada. Beleza. Bom, vamos lá, próximo item da pauta. Algum comentário mais com relação a esse primeiro item? Vamos lá para o próximo. Circular da Secretaria-Geral, esclarecimentos da Resolução 8324, que dispõe sobre o uso de videoconferência em reuniões do colegiado. Essa aqui eu acho que todos já estão sabendo, né, que é aquela questão dos 50% dos membros, porém, isso é uma coisa muito difícil de priorizar, né, como é que eu faço esse rodízio aí, né, de 50%, então, essa reunião nós vamos fazer presencial, a partir da próxima reunião, que é agora no mês de novembro, com exceção de alguns que tiverem em congresso, tiver alguma situação atípica, né, enfim, mas para a gente deixar para exceção mesmo, para que essa reunião aconteça presencialmente. Se estiver num congresso, por exemplo, estiver numa reunião fora, e aí, por exemplo, a professora Mauri, que está ficando em São Paulo, ele pode participar online, mas aí a gente reserva, porque vai ser muito difícil gerenciar esse processo aí, se a gente estivesse hoje, por exemplo, e justamente nós aqui falássemos que seria online, né, e os outros não estariam presentes. Tudo bem? Vamos passar para o próximo item. O item 3, pode falar, Demar. Em relação a esse item aí da 50% das reuniões, né, a gente vai ter eleições agora para representante discente, né, em novembro, né, e a gente já está se mobilizando aqui, né, e a gente estava discutindo nesse sentido, né, dos 50%, né, E eu fiquei muito feliz no que você disse agora, Silvia, que a gente vai priorizar, né, quem está perto de ir presencial e quem está longe, né, ter essa possibilidade de participar de forma remota, porque a gente tem alunos aqui, principalmente doutorado, pessoal que está fazendo intercâmbio, inclusive até alunos da professora Janaína, né, que fazem parte da representação discente, né, que vão estar fora, né, e aí, de repente, a gente fazer abrir a possibilidade para essas pessoas, né, a preferência, digamos assim, para participarem de maneira remota, porque o problema que a gente está tendo é o seguinte: representantes discentes não querer se candidatar porque estarão em outros países. Então, é uma questão para a gente discutir se realmente a gente vai dar essa possibilidade para eles, né, participarem de maneira remota, da mesma forma que você falou do Amauri. Uhum. A preferência é sempre presencial, mas se o aluno está fora do país e ele é um membro, a gente não vai exigir que ele pode, inclusive, votar, se estiver dentro de 50%. Mas se ele não estiver dentro dos 50%, se, por exemplo, der um azar naquele dia passado 50%, vai ser um problema para gerenciar.
no dia. Mas, enfim, às vezes acontece. Hoje, por exemplo, foi um dia que a gente não teve, se eu não me engano, acho que na contabilidade a gente não teve representante. Então, Então, na nova gestão mas, da CPG, o aluno pode participar à distância. Se ele for eleito e ele não estiver presente, ele pode participar à distância. uhum, na gestão da CPG, tranquilo. E em relação às outras gestões, né, CCP, Eu congregação, acho aí a que gente tem todos que falar com o estão, líder. assim, do que eu estou vendo, eu acho que está sendo uma prática mais comum, mas eu acho que era bom perguntar, assim. Aqui, do que eu vi, por exemplo, do CRAJ, acho que isso também foi conversado, deixar para uma situação que está ausente. Não sei na congregação como é que ficou. A Tá bom. congregação é 100% presencial. Ah, é verdade, a congregação é 100% presencial, verdade. Não tem essa opção. Ok, então. Obrigado, Então, professora Silvia. eu sei que tem, aí precisaria ver nos outros, dos outros departamentos. Tá bom, obrigado. De nada. É o Thiago que levantou a mão? Você levantou sem querer. Isso, professora, só para confirmar assim, a convocação, então, para as próximas reuniões, eu faço a convocação como uma reunião presencial, faço a reserva de sala, tudo, e daí Sim, se um membro não puder, né, tiver alguma questão, ele responde a justificativa, uma solicitação, é isso, né, para verificar a viabilidade da participação dele à distância, é isso? isso. Tudo bem, Pode obrigado. falar, Janaína. Não, é que é só uma questão operacional que eu estou pensando aqui. Nós vamos ter que reservar sala, né? Porque eu estou pensando também na CCP, e aí vai ter que ser uma sala com transmissão, as reuniões continuam sendo transmitidas e gravadas, é isso, né? E aí com a participação de, eventualmente, algum membro à distância, mas a transmissão continua, Tiago, isso, né? Não havia pensado nisso, professora, eu não sei, porque daí assim, a gente tem a sessão pública, né? A gente tem a sessão pública ali para, né, que acontece, agora a questão da transmissão teria que ver assim com se vocês entenderem, né, que realmente assim, dá uma transparência, tem um ganho, né, na transmissão, daí eu verificaria com o pessoal da STI como que a gente pode viabilizar isso. Eu acho que a gente precisaria perguntar se tem alguma coisa regulamentada, porque Sobre eu não isso. sei se a gente teria equipamento também. Acho que Eu tenho dúvida. tem que ver se é uma obrigação nossa isso, né? Porque eu não sei se a gente tem essa questão logística, porque a gente só tem 2 salas atualmente para reunião. Transmitir e gravar, né? Porque as atas estão sendo sempre mencionando, pelo menos a congregação, né? Qual minuto que é falado e tal. Porque se coincidir de uma reunião, a gente tenta não marcar junto, né? Mas se coincidir uma banca, uma reunião, nós temos, não sei se a gente tem limitação de recursos com relação a isso, mas acho que vale a pena consultar, Janaína, Tá essa certo. questão. Obrigada, Thiago. Mais algum comentário com relação a esse item? Vamos lá. Então, agora a gente vai para o item 3, que tem relação com as sugestões de melhoria no sistema Janus. Ele coloca sobre oferecimento das disciplinas concentradas, esse não é previsto regimentalmente, por isso o sistema não permite o cadastro desse tipo de oferecimento. Quando tiver um cadastro equivocado do orientador, tem um prazo de 24 horas para corrigir, sem pedir ajuda da PRPG. E sobre o cadastro da inscrição no exame de qualificação, o regimento estabelece que cada CCP deve definir seus critérios, mas, regimentalmente, não há obrigação de aprovação da inscrição pela CCP antes do cadastro. Se o cadastro for realizado até 2 semanas depois do prazo máximo, o aluno não será desligado, caso contrário, haverá o desligamento automático. Não está prevista mudança de autonomia para que os serviços de pós-graduação possam religar os alunos desligados. Você quer fazer algum comentário com relação a esse item, Thiago? Acho que só para esclarecer, professor, deixa eu mostrar a pergunta aqui, né, porque senão fica um pouco difícil para entender, né? Deixa eu colocar aqui.
Isso aqui foi uma resposta para que a gente pediu sobre a autonomia, de melhorar a autonomia do serviço de pós-graduação, né? Então, por exemplo, a gente tem casos que já aconteceram, né? E teve um recente que o aluno fez a inscrição no exame de qualificação dele no último dia, né? E por conta da data da CCP e o período de férias, né, de coordenação, a análise foi feita depois que o aluno foi desligado automático, né, no sistema Janus, entendeu? Foi uma questão, né, de datas ali, de prazo. Então, assim, o aluno foi desligado, mas depois foi analisado pela CCP e foi aceito, né, a qualificação dele. Então, o que acontece? Daí a gente precisa fazer um ofício, CPG, enviar para a pró-reitoria, aguardar, eles fazem um religamento. Então, a gente perguntou se poderia, por exemplo, nesses casos, o serviço de pós ter uma autonomia maior, né, que mediante ali uma aprovação da CCP, né, a gente conseguisse efetuar esse cadastro no sistema. E daí, por isso que eles deram aquela resposta, tá? Só para explicar melhor aí o que eles quiseram. Pelo que eu entendi, Thiago, não precisa da aprovação da CCP para inserir no sistema, é isso? Mas, por exemplo, nesse caso, a gente não sabia se a inscrição ia ser aceita ou não. Então, a gente também não podia inscrever o aluno sem a concordância da CCP. Entendi. É um caso, assim, específico, mas não foi um único caso, né? Por isso que a gente fez essa consulta. Entendi. Mas então está sem solução, né? Porque você não pode fazer, de aceitar a inscrição. Eles não dão autonomia, né, para que nós, num caso desse específico, a gente possa religar ele. Mas no regulamento tem essa obrigação de aprovação da inscrição pela CCP, no nosso caso? Tem um recebimento, né, tem a sugestão da comissão, né, professor, é o ato ali, né. Tá, porque ela está falando aqui que não há... Qualificação é só CCP. E daí a defesas, né, para as bancas de defesa, tanto a CCP quanto a CPG. Entendi. Alguém quer fazer algum comentário desse item? Bom, então vamos para... Depois continua sobre as informações de cadastro dos membros da banca, as informações mínimas solicitadas não são de autonomia da PRPG. Então, não podemos, de maneira autônoma, alterar as informações requeridas. Essa aqui foi com relação à informação que teria com relação aos membros, é isso, Thiago? Se você quiser deixar teu microfone ligado agora, porque eu acho que agora eu vou... Deixa. Pode perguntar, professor, deixa eu só localizar aqui. Isso, essa foi para uma categoria de melhorias gerais, que era de simplificar o cadastro do histórico funcional dos membros externos à USP, né? Então, que eles pedem várias questões, assim, é um cadastro complexo, né, e a gente... Não tem informação. Pensa que poderia ser algo mais simplificado, mas daí eles já deram essa resposta, né, que é algo... não tem como eles alterarem, né? Não é de autonomia lá, aquelas exigências, né? Entendi. Sobre o relatório, nesse item, né? Sobre o relatório dos orientadores específicos, a versão atual do relatório satisfaz as necessidades da maioria dos serviços de pós-graduação, e eles vão estudar a criação de um novo relatório. Isso foi positivo. Pelo menos vamos colocar lá nas listas de melhorias possíveis, né? Quanto às informações presentes nas declarações de participação em exames de qualificação, existe essa solicitação, que é colocar os outros membros, né? Porque quando a gente vai colocar no Lattes, a gente precisa de todos os membros. E isso realmente é um problema, porque daí a gente tem que ir lá no e-mail de convite, procurar esses nomes, tá? Então, se já viesse na declaração, ficaria mais fácil. E essas informações estão cadastradas no Janus, né? Então, parece assim, né, que é só uma adequação para ficar igual um certificado de defesa ali que saem os membros, né? Sim, é bem simples. Pensando em sistema, é bem simples. Só seria difícil se não tivesse esse dado, né? Mas já tem. Isso. E o penúltimo aqui sobre a indicação da situação vacinal, isso acho que já foi falado, né?
que então prevê essa obrigatoriedade da comprovação de eventuais doses adicionais em todas as atividades desenvolvidas no campus da universidade, e também vão muito além, ele fala que as atividades dos alunos vão muito além da sala de aula, né? Então, por isso que eles entendem que tem que entregar esse comprovante. Mas isso acho que já está resolvido, né? Isso, professora. A gente havia dado uma sugestão de que fosse inserido nas listas dos alunos, né, na lista de presença, que os professores, né, têm acesso, como foi feito um mecanismo na graduação, que é a inserção de uma arroba, né, na frente do o aluno que estava com a situação com o esquema vacinal completo, cadastrado, validado, aparece essa arroba na lista. Então, assim, é algo que facilita também, né, para um docente, né, verificar se todos os alunos ali na sala estão, já entregaram, né, já validaram o esquema vacinal. Então, eles falaram que, né, na pós foi usado uma abordagem diferente da graduação. Então, eles não têm, assim, nem o projeto de que isso seja feito também na pós, tá? Entendi. Só isso. Ah, depois a inclusão de participação de cada membro da banca já vai ser solicitada a STI. Esse veio uma resposta do pró-reitor mesmo, né? Algum comentário, pessoal? Então, a gente segue para o próximo item. Agora é da eleição dos professores Luiz Guilherme e Alexandre Nicolela como Professora, desculpa, é o item 4 agora, que é a designação do grupo de trabalho. Não é verdade, eu fui para o item 5. Desculpa. Então, aqui é uma designação de grupo de trabalho que vai auxiliar nas propostas de políticas afirmativas e de inclusão na pós-graduação. Isso está no Diário Oficial, e aí tem os nomes dos membros. Não tem ninguém aqui da FEA, talvez alguém de Ribeirão. Tem a da Faculdade de Direito, de Ribeirão Preto. E Faculdade de Medicina também tem a Cristina Marta. Tá, passa lá para cima, tchau. Lá em cima, acho que só isso, né? Então, esse grupo de trabalho vai auxiliar nas propostas de políticas afirmativas e de inclusão. É só para informar isso. Vamos passar para o próximo item. Não temos muitos detalhes aí com relação a esse grupo. Agora sim, é o 5, né? E agora sobre a eleição dos professores doutores Luiz Guilherme e do Alexandre Nicolela como membros representantes dos orientadores para compor aqui a comissão de pós-graduação, que vai encerrar o mandato dos membros atuais dia 21/10, ou seja, amanhã. Foi aprovado a de referente. Desculpa, foi aprovado pelo Conselho do Departamento de Economia. Tá aí. Agora para o próximo item, que é o e-mail do professor Ricardo Luiz Menezes sobre a próxima reunião, que é hoje, né, que ele não estaria presente. E também ele está falando sobre aquele encaminhamento dos critérios do PAI, que a gente viu no começo da reunião. Ele fala também que o registro dos alunos não vai mudar no próximo semestre. E também com relação àquela questão dos alunos ministrarem, que a professora Janaína comentou. E aí ele fala aí nesse finalzinho que ele está nessa comissão do CCPAI há 2 anos, que ele aprendeu bastante, que foi uma ótima experiência, e que ele sugere agora que um novo orientador do programa aqui da comissão entre para essa coordenação. Então, ele está à disposição para fazer essa transição de coordenação do CCPAI a partir do final desse ano. Tem algum interesse aqui entre os presentes? Tiago, tem que ser alguém que é da CPG, né? Isso, professor, um membro da CPG. Tá. Bom, depois a gente conversa com os outros membros para ver
Vamos lá, então, para o próximo item. E aqui a portaria 201, que dispõe sobre os procedimentos de alteração aplicados ao programa de pós-graduação, stricto sensu, regulares, e em funcionamento e outras providências. Então, essa aqui é uma portaria do MEC, é do MEC, né? Se eu não me engano. É da CAPES, professor. Desculpa, da CAPES, falei besteira. E ela fala com relação a mudanças que tenha no programa. Você quer comentar alguma coisa, Tiago? Você fez aquela voz do suspiro, quer falar? Não, professor, a gente já divulgou, né? A Pró-Reitoria encaminhou essa portaria pedindo para divulgar para todos os coordenadores. Nós encaminhamos, e daí ela é um pouco extensa, né? Mas ela dispõe ali sobre os procedimentos para alteração nos programas de pós, né? E estrito sensu, irregulares em funcionamento. Daí eles dão as hipóteses aqui de alteração. E cada item desse, ele é tratado ali no artigo, né, eles explicam como é feito, né, então tem diversas, mudança de nomenclatura, mudança de área básica, mudança de modalidade do programa, mudança de modalidade de ensino, da forma de atuação, fusão, desmembramento, migração, suspensão temporária de atividades, transferência assistida de discentes e desativação a pedido. Então, assim, é uma portaria que eles publicaram que regula essas hipóteses de alterações aqui. Beleza. Algum comentário? Então, vamos lá, vamos seguir. E aqui, depois, é o item 8, né? Agora, é a circular de calendários da COPGR. Teve uma mudança no calendário, não sei se vocês já ficaram sabendo disso. De certa forma, nos ajuda para fazer a matrícula via sistema. Então, aqui a gente tem primeiro semestre de 2023, até dia 8 de janeiro, abertura das turmas das disciplinas, até do dia 9 ao dia 22, a pré-matrícula dos alunos regulares, dia 23 ao dia 29, aval dos orientadores, do dia 30 ao dia 5, deferimento dos ministrantes. Ou seja, a gente poderia começar a disciplina já até no dia 6/2. Então, de certa forma, isso facilita o processo de matrícula. Você quer comentar alguma coisa, Thiago? Você tem... Acho que é isso mesmo, professor. Eles mudaram, né, mas assim, só para ressaltar que, por exemplo, se a disciplina começar antes desse período do dia 6 de fevereiro, é viável, a única questão é que daí precisa ser feita a solicitação da matrícula dela através do sistema Janus por requerimentos, né, daí a gente processa a matrícula de forma manual, tá, mas para todas as disciplinas que começarem depois do dia 6, ela vai seguir esse cronograma aqui no sistema Janus, e daí os alunos vão fazer direto, tá, isso foi benéfico, né, essa alteração, porque a Pró-Reitoria estava jogando muito para frente essa data, acho que nos 3 últimos semestres aconteceu isso por conta da pandemia, e daí nós tivemos que, praticamente de todos os programas, fazer as matrículas manualmente, né, todos os alunos tiveram que inserir no Janus, porque não dava para adequar esse cronograma, então eu achei que dessa forma ele, né, vai atender melhor aí aos 3 programas, tá? Isso aí. Obrigada, Thiago. Professor Janaína? Eu ia exatamente perguntar isso que o Thiago respondeu, porque por 2 anos consecutivos a gente teve muita dificuldade no primeiro trimestre, né, em função desses requerimentos, né, então é um alívio isso, queria só destacar que finalmente viram que prejudicava mais do que ajudava, né. Então, Thiago, não sei, eu não estou aqui com a informação do meu programa do início, mas você já viu isso? Não está coincidindo de forma ruim com nenhum dos 3 programas? Professora, eu enviei uma mensagem, né, pedindo, assim, meio como uma sugestão, né, que fosse enviado as grades, o calendário até 10 de novembro, tá, para que seja apreciado na reunião da CPG do dia 17. Eu ainda não recebi, mas se eu não me engano, no PPGAL geralmente começa ou na primeira ou na segunda semana de março, né, então
contemplaria resolver aquele problema. Até foi uma manifestação que acho que a gente viu para a Pró-Reitoria da última vez que eles divulgaram o calendário, foi um pedido seu, né, professor? Para que eles mudassem isso, né? Inclusive, a gente perdeu muitos alunos, porque eles entravam para fazer a matrícula no Janos e dava a turma indisponível, uma coisa assim, né? Não havia muita explicação, então foi bem complicado. Que bom que resolveu, então. Obrigada. Verdade, imagina. Essa foi uma proposta da última reunião da COPGR. Inclusive, veio um e-mail com datas equivocadas, e nós ficamos chateados, e passou uns 5 minutinhos, mandaram outro, né, Thiago? Foi rápido aí, resolveram. Foi mesmo. Bom, e no item... tá certo, agora o item 9. É a circular da COPGR 55, que fala sobre o retorno presencial. Então, a gente gastou energia na última reunião falando sobre aquela questão de entregar o exemplar de forma eletrônica via sistema, né, como arquivo, e aí veio esse comunicado do pró-reitor, professor Márcio, falando que esclarecemos que a forma de entrega das dissertações e teses segue disposto no artigo 83, voltam também a ser de forma presencial. E daí o Thiago fez uma consulta e realmente, para aqueles alunos que estão naquela condição, a entrega vai ter que ser presencial mesmo. Isso foi pelo pró-reitor, resposta do pró-reitor mesmo. Algum comentário com relação a isso? Bom, então o último item foi a visita da professora, não sei como é que pronuncia o nome dela. Thiago, você quer comentar alguma coisa? Professor, assim, só para verificar, então, assim, porque a gente tem um procedimento operacional para seguir agora, né? A gente eu tenho um controle, né, de todos os alunos que foram matriculados em regulamentos nos quais prevêem essa entrega da versão impressa, tá? Então, eu posso fazer uma mensagem direcionada, né, para esses alunos, para não causar uma confusão, porque tem alunos que já estão, né, em regulamento que prevê só a versão digital, fazer uma comunicação direcionada para esses alunos, falando sobre a exigência de que seja entregue as versões impressas no depósito, né, daí eu posso colocar também essa circular, né, colocar o que a gente tem de informação sobre isso da Pró-Reitoria, e eu já posso tomar essa atitude, essa providência, professora? É a melhor forma para a gente evitar mal-entendidos, né? Porque senão fica aquele processo, um entrega de um jeito, outro entrega de outro. Como você já tem essa lista separada, né, dos alunos, você já envia. Pelo menos por enquanto é essa regra que nós vamos seguir. Certo. E o envio dessas vias impressas, porque antes da pandemia era feito o envio através dos correios, né? A gente continua, mediante aprovação né, da banca ali, a gente continua com esse formato de Então, aí eu acho que poderia ter, em função de recurso financeiro, poderia perguntar se o membro faz questão. Não sei, porque pelo menos a gente tem essa questão. Preciso ver, mas o regulamento fala que tem que enviar. Professor, eu não me recordo se nos três, Vamos em todos, né? A gente pode fazer esse alinhamento operacional, então, depois, assim, pode ser? Tá bom, a gente vou levantar tudo que eu tiver de informação e a gente faz uma reunião depois, então. Obrigado, viu, professor? Nada, imagina. Algum comentário, pessoal, com relação a isso? Bom. E aí, por último, a visita da professora, que eu não sei falar o nome dela, tá? Mas deve ser Conier, eu imagino. Mas, infelizmente, eu não consegui estar presente, porque foi no horário da minha aula de graduação. Acho que a professora Janaína também não esteve presente, que foi um horário diferente para presidente de PG e um horário diferente para CCP, né, Janaína? Eu também não consegui, eu já tinha agendado. Eles mandam esses convites na véspera, praticamente. Aí a gente não consegue se organizar, né? E o Luciano, quem foi algum outro membro foi? Eu não fui.
Tá. Então, eu vou buscar informações aí mais atualizadas. O Thiago, acho que vai ter uma reunião por esses dias também. Mas, em princípio, o que ela queria era, ela tinha uma lista de perguntas para fazer um diagnóstico, né? Quais eram as nossas oportunidades de melhorias, mais nessa linha mesmo que era para ser essa reunião. Então, ela teve um horário para conversar com alunos, um horário com presidentes de pós-graduação, de comissão de pós-graduação, e um horário com a CCP, com os coordenadores de programas. E ela conversou com diversos membros de Ribeirão Preto, e daí daqui ela saiu, ela foi para Bauru, se eu não me engano. Então, me parece que ela está responsável por fazer esse levantamento para o planejamento estratégico da pós-graduação. Então, acho que é uma ação interessante aí, mas em breve eu trago mais novidades para vocês. Então, é isso, em relação a comunicados da presidência. Agora a palavra aos membros. Silêncio. Não, eu acho que eu vou. Minha última reunião eu nem sabia, mas, enfim, eu assumi um compromisso aí com a nova diretoria de me candidatar ao internacional, né? E eu pedi para não ser reconduzido como suplente, tá? Mesmo porque eu estava participando mais do que o titular. E não tem problema de ser suplente quando é suplente. Então, enfim, então só para explicar aí a razão pela qual eu tô saindo da comissão. Ah, tá. Que pena, Alex. Sentiremos sua falta e a sua experiência. Janaína. Então, eu vou ser titular espero, quer dizer, eu vou me candidatar a ser o presidente da CCINT na próxima, assim que a vaga sair, entendeu? Que vai ser agora no final desse ano. Um membro super preparado aí. Oi? Um membro muito preparado para participar lá, né? Bastante experiência internacional. Isso vai ser bacana. Certeza que vocês vão fazer um ótimo trabalho na CPG. Se precisar também, é só procurar. Tá bom, Alex. Obrigada por tudo. Hein? Obrigada pela participação. Imagina. Mais alguém? Bom, então, acho que podemos encerrar a nossa reunião. Então, obrigada a todos pela participação e a gente se encontra novamente aí no mês de novembro, não me recordo a data. Dia 17, professor. Dia 17. Obrigada, Thiago. Boa tarde. Tchau, gente.